Muito bem-vindos a mais um episódio do Diagrama. Meu nome é Rogério Lionzo e nesse episódio eu falei com o designer Felipe Rocha sobre sua carreira e também a gente conversou sobre a importância do design como ferramenta política e social. A entrevista foi feita já tem um tempinho e na semana passada o Felipe deixou o Stagmaster em Washington para trabalhar sozinho aqui em Nova York, mas ele falou bastante sobre a experiência dele lá e também falou sobre a experiência dele em outros lugares que ele trabalhou, como a Cubo, também como a Colors Magazine. Outra coisa que ele fala no final do episódio é sobre o evento que ele e o Léo Porto estão fazendo aqui em Nova York sobre design brasileiro. Isso vai acontecer no dia 22 de julho. Então, mais informações sobre o evento, acessem o site bond.nyc e acompanhem também o Instagram deles, bond.br. E eu também queria muito pedir ajuda de vocês para divulgar o diagrama, é muito importante para a gente crescer mais e mais. Então, divulguem a gente no Instagram, no Facebook e também deixem um review para a gente lá no iTunes, que ajuda muito o canal a crescer. Então vamos lá pro episódio, bora nessa! Voltamos com mais um diagrama e hoje o programa é com o designer Felipe Rocha, que trabalha atualmente no escritório do Stefan Stagmaster e da Jessica Walsh aqui em Nova York. Felipe, seja muito bem-vindo ao diagrama, cara. Valeu, pra mim é muito legal participar dessas iniciativas, acho que é bem importante para o design brasileiro, principalmente pra gente ter, pra gente entender o processo, porque a gente vê coisas bonitas, incríveis o tempo inteiro. Mas pra mim é muito interessante você saber o por trás de tudo isso, então é muito legal participar. Que bom, cara, legal. Então, cara, eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que você começou a fazer design, assim, o que te deu esse spark, assim, pra começar a estudar design ou a fazer design? Cara, então, a minha primeira experiência que eu tive com design foi durante o ensino médio. Não sei se lá em São Paulo é muito comum você fazer o ensino médio e daí ao mesmo tempo você faz uma escola técnica. E eu descobri que tinha essa escola técnica, que é uma escola técnica pública de design, assim. Você tem que fazer um vestibulinho, e daí você passa. Geralmente essas escolas lá em São Paulo são... Não sei se isso é uma coisa só de São Paulo, do Brasil inteiro, mas tem esses cursos de mecatrônica, mecânica, etc. Uhum. E daí eu descobri que essa tinha design gráfico. Ah, legal. E, sei lá, eu acabava já fazendo algumas coisas relacionadas a design. Tipo, fazia capa dos cadernos de todos os meus amigos, fazia todas as apresentações, fazia tudo. Mas sem saber, não sabia muito que design era uma profissão, assim. Mas daí eu me inscrevi para fazer esse curso e daí eu junto com a escola, no ensino médio, de manhã eu estudava normal e à tarde eu fazia o curso de design nessa escola técnica que era, enfim, na época era super precária, assim, a gente dividia um computador por, sei lá, 4, 5 pessoas, na época a gente usava o CorelDRAW, mas foi a minha primeira experiência, assim, com design, com história da arte e tal, e depois desse curso eu gostei, assim, então eu nunca tive nenhuma crise profissional da minha carreira, nunca passei por esse momento, tipo, não sei o que eu vou fazer da vida. E pra mim acabou sendo muito natural começar. Eu comecei a trabalhar com design depois que eu terminei esse curso, antes de entrar na faculdade. Esse foi o começo, assim. Ah, legal. Você estuda onde, a faculdade? Eu estudei no Mackenzie, que é uma das faculdades de design lá de São Paulo. Eu queria muito ter estudado na FAO, que era a faculdade da USP lá, pública e tal, mas, enfim, não passei no vestibular. E o Mackenzie era uma opção boa, porque eles também davam uma bolsa, você tinha que comprovar, enfim, que você precisava da bolsa, então das opções que me restavam aqui era mais fácil de eu conseguir essa bolsa, então meio que foi esse o motivo que me fez estudar no Mackenzie. E até esse fato de você já estar estudando design antes de entrar na faculdade e até estagiando antes de entrar na faculdade, você sente que isso te ajudou durante a faculdade? Você sente isso de alguma forma influenciou as suas escolhas dentro do curso? Putz, me ajudou muito. O fato de eu já trabalhar desde muito jovem, assim, me ajudou muito na vida, assim. É meio clichê falar isso, mas eu aprendi muito, muito mais trabalhando do que na faculdade em si. Uhum. A faculdade foi ótima pra mim. Enfim, eu conheci os meus melhores amigos na faculdade, conheci pessoas incríveis, tive ótimos professores. Os meus amigos da faculdade, graças à faculdade, a gente acabou depois fundando um estúdio juntos e tal, mas
Para mim foi bem complicado essa fase, assim, porque eu trabalhava muito e depois do trabalho eu ia para a faculdade, chegava super cansado, os professores, eles sempre me conheciam, eu sempre fui o aluno que dormia na sala, assim, e fazia os trabalhos de última hora. E eu acho que por esse motivo acabou sendo um pouco frustrante, porque eu acho que eu nunca aproveitei a faculdade como um todo, eu nunca tive essa experiência completa da faculdade, porque eu sempre chegava cansado. Mas eu acho que o fato de eu começar a trabalhar muito cedo acabou desenvolvendo esse lado mais de design e de composição. Para mim, de uma forma, trabalhando mesmo, acabei aprendendo e desenvolvendo isso, que acabou, com certeza, ajudando nos trabalhos da faculdade, mas eu diria que, sei lá, foi mais um ensinamento para a vida do que para a faculdade em si. Legal, legal. E depois, então, eu sei que você começou a trabalhar depois na Cubo, né? Sim, sim. A Cubo, para quem não sabe, é uma agência que é focada em digital, lá em São Paulo. Hoje eles também estão aqui em Nova York, enfim. Mas eu diria que para mim foi a grande faculdade, assim, onde eu trabalhei com as pessoas que eu mais admiro e que eu aprendi muito com muita gente, por mais que às vezes o trabalho acabava sendo muito publicidade, que às vezes não era a coisa mais incrível do mundo, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu admiro muito, assim, então para mim foi bem importante. E, sei lá, eu fui o primeiro estagiário na Cuba, assim. Quando eu cheguei lá, eles não sabiam muito bem como fazer para contratar estagiários. Legal. Eu tive que correr atrás desse processo. Mas, e daí, enfim, depois trabalhei em diversos times, de diversas formas lá com eles. E até hoje mantenho uma relação muito boa, então foi bem importante, assim, na minha carreira. Quantas pessoas tinham lá, mais ou menos, quando você começou? Era pequeno a Cuba? Não, já tinha bastante, acho que tinha umas 50 pessoas. Ah, tá, já era bem grande. Já tinha bastante gente. Chegou uma época que acho que hoje em dia não faço a mínima ideia de quantas pessoas tem, mas cresceu muito desde então. E daí, você comentou sobre o Estúdio Arnold, né, que foi uma coisa que você tinha, um estúdio que você tinha começado com amigos da faculdade, você mantinha isso junto com o trabalho da Cuba, assim, você tinha isso como um estúdio que você fazia outros projetos paralelamente? Acho que foi isso, assim, acho que eu tinha um pouco essa frustração de não conseguir desenvolver projetos mais focados em design no meu trabalho, e que era uma coisa também que os meus amigos lá da faculdade também sentiam no trabalho deles, e acho que o Arnold começou muito como um projeto paralelo, assim, para todo mundo, e para mim na verdade o Arnold nunca foi para mim o meu full-time job, assim, sempre foi o projeto que eu tocava junto com os meus amigos nas horas vagas, e que a gente usava para fazer identidades de empresas pequenas e projetos pessoais e coisas que a gente tinha uma liberdade criativa maior, assim. Daí, com o tempo, alguns desses meus amigos que fazem parte do Arnold, eles largaram o emprego principal deles e focaram no estúdio o tempo inteiro, e alguns deles continuam até hoje trabalhando full time no estúdio, assim. Hoje em dia eles têm uma sede lá em São Paulo, tem um escritório já há alguns anos e estão fazendo trabalhos a cada dia maiores e mais relevantes e com uma escala maior também. Então, e hoje em dia eu participo muito mais em projetos específicos, quando eles precisam de alguma ajuda específica, do que no dia a dia do estúdio mesmo. Mas para mim é muito gratificante saber que eu comecei essa história junto com eles e hoje em dia eles conseguem tocar isso sozinhos por lá. E então eles começaram, a sede física do Arnold começou quando as pessoas começaram a tomar o estúdio como o trabalho full-time deles, porque é uma decisão grande, assim, também, né, de alugar um espaço e ter as pessoas se encontrando, assim, fisicamente, né, para fazer os trabalhos, né? Sim, não, total. Na verdade, o Lucas e o Murilo, que são... e o Vitor, que são 3 dos sócios, eles largaram o trabalho principal um pouco antes, e daí eles trabalharam por um tempo meio de casa, assim. E foi numa época que, na verdade, esse movimento em São Paulo ainda está acontecendo, de usar o centro de São Paulo como, enfim, um espaço, e levar as empresas para lá e tal. E eles viram no centro de São Paulo uma possibilidade não para alugar, mas para comprar uma sala no Mirante do Vale, que é o maior prédio lá de São Paulo. Então foi um investimento, assim, maior do que simplesmente alugar algo, mas que legal. De alguma forma colaborar para
essa nova onda de empresas criativas no centro de São Paulo. Pô, que legal, que legal. E eu sei que depois você aplicou para ir para a fábrica, né, na Itália, e eu queria saber um pouco como é que foi esse processo, assim, se era uma coisa que você já tinha como um objetivo seu, né, enquanto você estava até na faculdade, assim, ou se... Como é que você ficou sabendo da fábrica e como é que você decidiu aplicar? Eu fiquei sabendo da fábrica por causa de duas pessoas. Eu lembro que eu fui num evento que teve em São Paulo, no TED São Paulo, que foi, acho que o primeiro TED que teve em São Paulo. E daí eu conheci a Bárbara Soalheiro e conheci o Helder Araújo, que são duas pessoas que me inspiram muito profissionalmente. E eu descobri que os dois tinham ido para a fábrica, que é esse centro de comunicação da Benetton, lá na Itália, que sempre foi meio misterioso para mim, que eu nunca sabia realmente o que as pessoas iam fazer lá. Mas eu vi que, putz, duas pessoas que eu admiro muito foram para lá, então deve ser muito legal. E daí eu planejava aplicar para fabricar, assim, terminar essa faculdade. Mas daí teve um dia que a Bárbara me falou, olha, acho que você devia aplicar, tá rolando uma vaga lá na Colors. E eu mandei, enfim, meu portfólio muito sem esperar qualquer coisa, assim. E daí eles como funciona a fábrica é, você manda o portfólio para eles. Quer dizer, eu acho que ainda funciona assim, não sei. Muitas coisas mudaram desde que eu saí de lá. Mas na minha época você mandava seu portfólio e daí eles te chamam para um trial, uma experiência de 2 semanas. Em alguns dos departamentos que eles têm departamento de design de produto, de design gráfico, de vídeo, o departamento interativo e o da Colors Magazine. E daí eu fui fazer esse trial de 2 semanas lá em Treviso e rolou na hora, assim, no final. No último dia das 2 semanas, o Patrick, que era o diretor criativo lá da revista, me chamou para ficar. E daí eu não tava esperando por isso e também, tipo, foi bem complicado na época, assim, porque faltavam 6 meses pra eu terminar a faculdade. E eu tive que trancar a faculdade faltando muito pouco. Mas daí foi uma decisão, tipo, sei lá, foda-se, vou fazer isso. E daí tranquei e fui passar um ano lá na Itália. E foi foi a primeira vez que eu saí do Brasil, foi a primeira vez que eu convivi com um monte de gente diferente, com cultura diferente, com vivências totalmente diferentes, assim. Foi a primeira vez que eu tive que falar inglês na minha vida. Então foi mais do que o trabalho em si, foi uma experiência muito foda pra mim por muitos fatores. Foi muito legal. E tinha muita gente que trabalhava na Colors junto com você? Não, a Colors era bem pequena até. A Colors de design tinha eu e um diretor de arte e um outro designer, o Tim. Tinha um time que ele era mais focado em projeto gráfico, tipografia e tal, e eu era a pessoa que era mais focada na parte visual da revista, assim, que envolve todas as outras coisas, a capa, as ilustrações, os infográficos. E eu fiquei mais focado nessa parte. E também em como a Colors se comunicava não só através da revista física, mas no site, em exposições, instalações e outras formas de divulgar a revista. Legal. E nesse tempo que você ficou lá de 2 semanas, tinham várias outras pessoas com você tentando também? Ou era uma coisa mais competitiva? Não, a forma como acontece é, tipo, você pode aplicar quando você quiser e eles sempre têm pessoas fazendo o trial. Sempre tem alguém lá passando 2 semanas. Que já é muito legal, só o fato de você ir pra lá e ficar 2 semanas, mesmo se você não for escolhido pra ficar por 1 ano, já é muito legal. E eu fui muito com essa mentalidade, assim, eu fui muito tipo, nossa, minha primeira vez na vida que eu tô na Europa, quero aproveitar esse momento. E eu fui muito nessas, tipo, sem focar muito em mostrar... Óbvio que eu queria fazer uma coisa legal e utilizar o meu tempo de uma forma bem eficiente, mas o meu foco principal era aproveitar essas 2 semanas. Então eu acho que esse foi um dos motivos pelo qual, tipo, deu certo e daí eles me chamaram pra ficar depois. Mas é assim que acontece, tipo, não é uma coisa meio jogos vorazes, assim, que todo mundo ao mesmo tempo. É tipo, sempre tem um ou outro trial durante o ano inteiro. E daí, nesse ano, como é que foi? Você trabalhou em quantas edições? Eu trabalhei em 3 edições. O que é muito louco, se você pensar que você demorou 1 ano para fazer 3 revistas. Mas a forma como a Colors acontece é muito mais, na verdade, um livro do que uma revista, assim. Porque, tipo, o projeto gráfico sempre muda totalmente. O formato continua o mesmo da revista, né? Mas o projeto gráfico muda totalmente. E cada revista é sobre um tema diferente.
quando eu tava lá, a primeira revista foi sobre Apocalipse, que era bem naquela época de 2012, que falavam que o mundo ia acabar. Daí depois foi sobre... A segunda edição que eu participei era uma edição sobre mercado, a ideia de mercado, que pode ser tanto mercado econômico quanto mercado de rua e todas as relações que a palavra mercado tem. Acho que conceitualmente essa foi a edição mais legal, assim, que é muito legal essa edição, que se você lê, tipo, todas as matérias, elas são linkadas uma com a outra. Ah, que legal. E se você lê só os títulos de todas as matérias, faz sentido, assim, você não precisa ler a revista inteira. Então, era muito interessante por isso, porque tinha diversas formas de narrativas nessa revista. Essa foi muito legal. E daí depois, a terceira edição foi sobre jornalismo, o backstage do jornalismo. Como contar a história. E quem que escolhia esses temas? A direção dos temas e a direção da revista em si vinha muito do Patrick. Os temas todos, acho que vieram dele e do Cosmo, que era o editor. E o nosso papel, todo mundo tinha uma liberdade muito grande de colaborar com pesquisa, com matérias. Tipo, eu acabei sempre, semanalmente, assim, existia uma reunião que a gente revia o conteúdo, revia as pesquisas, e eu era a única pessoa do Brasil e da América Latina lá, então eu também colaborava bastante em fazer pesquisa em histórias que eram mais focadas na América Latina. Então isso era muito legal também, que não era só um trabalho de design em si, mas era um trabalho muito de pesquisa, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, se mais ou menos assim, em um ano você fez 3 edições, essa questão que você está falando da pesquisa, eu imagino que deve ter sido um trabalho que você entrava muito a fundo mesmo, né? Em cada assunto, assim, né? Sim. Isso é uma coisa que você consegue utilizar em outros projetos, assim? Ou normalmente, assim, foi completamente diferente de qualquer outra experiência na sua vida, porque normalmente os prazos, eu imagino que não permitem ir tão a fundo ou fazer uma pesquisa tão grande? Não, pra mim realmente mudou muito a forma como eu trabalho. Total, assim, porque se antes eu tinha que fazer um projeto e entregar o design final em, uma semana, 2. Na Colors eu fiquei, sei lá, 3, 4 meses fazendo uma capa, assim. E pra mim, no começo foi muito louco. Eu queria, tipo... Nossa, tinham dias, assim, que eu... Sério, eu ficava muito nervoso, porque eu achava, já tá bom essa capa, não sei mais o que evoluir disso. Mas pra mim foi um processo interessante, assim, porque eu comecei a entender, assim, que realmente, um projeto pode ter 1 milhão de soluções diferentes, assim, e não tem uma coisa de ser certo ou errado. E um dia eu ainda quero fazer uma exposição de todas as capas que eu fiz que não foram aprovadas, porque, tiveram muitas, assim. E eu acho que mudou muito a minha relação com o projeto e a minha relação com o design por causa disso, porque acho que depois dessa experiência na fábrica, eu sempre, acho que em todos os projetos eu sempre tento resolver o mesmo problema de formas muito diferentes e tentar me apegar um pouco menos, assim, com a primeira solução, com a primeira ideia que eu tenho. Depois que eu tiver uma ideia que eu gosto muito, eu tento trazer uma ideia que é completamente o oposto da que eu estava pensando, só para realmente sentir se a ideia que eu estava pensando é boa ou não. No final do dia, a primeira ideia pode ser a mais legal, mas o fato de eu tentar explorar áreas completamente diferentes me ajuda bastante, assim. Você já era, assim, familiarizado com o trabalho do Tibor Kalman quando você foi trabalhar na Colors? Eu já tinha visto alguma campanha da Benetton e já tinha visto alguma revista da Colors em São Paulo, provavelmente alguma livraria, mas eu não conhecia muito, não sabia quem era o Tibor Kalman. Assim. Foi uma coisa que eu passei a conhecer e passei a admirar muito depois que eu fui para a Colors. A Colors é uma revista que ela existe desde os anos 90, e os primeiros anos, quem foi que fez a revista foi o Tibor Kalman e o Oliviero Toscani, que é um fotógrafo italiano, que é o cara responsável pela maioria das campanhas da Benetton. E para mim, um exercício, quando eu fui para a Colors, foi justamente tentar entender cada fase, cada momento da revista. Assim. Você consegue ver como a revista mudou de acordo com os diretores de criação da época. Porque, obviamente, cada diretor de criação tenta
aplicar a sua ideia, o seu estilo para a revista, assim. Legal. E as edições do Tibor Kalman, para mim, provavelmente são as mais interessantes, porque eu acho que ele tinha uma sensibilidade e uma forma de utilizar a imagem e conectar a imagem com o texto que é muito única, assim, que provavelmente, sei lá, talvez não é a forma mais bonita tipograficamente, e tem uma parte tipográfica dos anos 90, assim, que eu não gosto mesmo, assim. Talvez um dia, sei lá, mas eu não gosto, eu não sou muito fã. Mas mais do que isso, acho que a forma de comunicar e utilizar a imagem para passar uma mensagem é uma coisa que, para mim, ele é tipo um dos melhores caras que já fizeram isso, assim. Eu costumo sempre citar essa edição da Colors, que para mim é a edição mais legal de todas, que chama Colors Without Words, que é uma edição sem texto nenhum, só imagem. Mas a partir das imagens você consegue contar várias histórias e fazer várias relações, assim. Uma narrativa. Exato, isso eu acho muito incrível. E acho que vale muito a pena conhecer o trabalho dele, principalmente da Colors, que pra mim foi a coisa mais legal que ele já fez. Eu acho ele uma pessoa muito interessante. Assim, não sou tão familiarizado com o trabalho dele, assim, eu conheço um pouco só as coisas mais famosas mesmo, mas eu acho que ele é uma pessoa... Tem uma entrevista dele no Charlie Rose que, até se você entrar no site, ele essa entrevista inteira, assim, lá, sabe? Ah, legal. Eu acho que foi, assim, uns 4 meses antes dele morrer, sabe? Mas eu acho que ele é uma pessoa muito interessante porque ele tinha uma noção muito grande de como você pode usar o design para atingir várias pessoas e usar isso para mandar, sabe, certos tipos de mensagem que tem que ser comunicados, assim, sabe? Eu acho que... E tem até um texto dele, cara, que o nome do texto é Good History, Bad History, que eu acho que até me influenciou bastante, assim... Até ele tá fazendo esse projeto, assim, com um diagrama, porque ele fala muito sobre essa questão dos designers também olharem principalmente para coisas do passado, assim, né, do design, sem muito contexto, assim, sabe? Só olhar de uma forma quase que estilística, assim, até às vezes copiar uma coisa que no passado tinha um certo simbolismo, um contexto para a época, e a gente simplesmente, sabe, olha em livro, coisas assim, e tenta recriar isso. Então ele era meio que contra a maioria dos livros de história do design, assim, porque ele achava que eles teriam que ter uma coisa muito mais aprofundada em termos da parte cultural e contextual da época, assim, do que simplesmente ver uma imagem. Não, e total. Eu acho que ele foi um dos primeiros caras, assim, que realmente entendeu o design como uma ferramenta muito política, assim, que hoje em dia, cada vez mais é isso, e cada vez mais as pessoas são mais sensíveis a tópicos, e cada vez mais você tem que entender muito melhor o contexto daquilo que você está comunicando, porque todo dia a gente vê exemplos disso, todos os dias a gente vê exemplos de projetos focando em tópicos que são muito sensíveis, como feminismo, como racismo, e a mensagem hoje em dia ela tem que ser muito mais sensível, muito mais pensada, porque o design ele é muito mais político, assim. Então acho que olhar principalmente para o trabalho dele faz muito sentido hoje em dia, porque cada vez mais a gente tem que estar mais atento, porque cada tipografia e cada escolha tipográfica, cada cor que a gente seleciona pode representar muito mais do que uma cor em si. Então eu acho que entender o contexto é muito importante por causa disso. E eu fico muito curioso, assim, é uma pena que ele morreu tão cedo, porque para mim seria muito interessante ver hoje em dia as coisas que ele estaria fazendo com as novas possibilidades que a gente tem hoje, com novas mídias, com novos jeitos de fazer design. Acho que seria muito legal ver o que ele estaria fazendo hoje em dia. Deixa eu até fazer o link, então. Eu sei que o Segmaster trabalhou pro Tibor, né? E que ele via também na figura do Tibor uma espécie de mentor para a carreira dele, né? Então, eu queria saber como é que foi esse processo de você começar a trabalhar no Segmaster em Wash. Foi muito louco, assim. Eu lembro que assim que acabou o meu ano lá na Colors, eu voltei pro Brasil porque eu precisava terminar a faculdade, e daí eu acabei ficando no Brasil, assim. Eu voltei a trabalhar para Cubo, eu tava com uma vida muito bem organizada na época e tal, sem muitos planos de mudar de novo, assim, mas daí eu vi um post da Jessica no Facebook e mandei o portfólio. E é muito louco como as coisas acontecem aqui no estúdio, porque, tipo, no dia seguinte eu recebi um e-mail. O e-mail falava, tipo, a gente gostou muito do seu portfólio, acho que faria sentido você vir pra cá fazer um teste, e o salário é esse, e a data que você pode começar é essa, e é isso. Beijos, Jessica Walsh. E daí eu falei, nossa, incrível, tô muito afim, mas assim, talvez seria legal a gente, né, se conhecer pelo Skype, trocar uma ideia e tal.
E daí ela falou, não, assim, tipo, se você tiver alguma dúvida muito especial, a gente pode conversar, mas ao contrário disso, aproveite as suas férias no Brasil enquanto você pode e te vejo aqui em Nova York. Que loucura. E foi isso. E daí eu lembro, assim, que daí no mesmo dia, eu me demiti do meu trabalho e comprei passagem pra vir pra Nova York. Mas eu lembro que até o dia que eu abri a porta, assim, no meu primeiro dia de trabalho aqui no estúdio, eu sabia 99% que era real, que aquilo estava acontecendo mesmo, mas tinha, assim, 1% na minha cabeça dizendo que era um trote, assim, que eu ia chegar e era mentira. Tipo, Jessica Walsh nunca tinha me conhecido. Enfim, mas no final era verdade. E daí eu vi que acontece assim com todo mundo. E a Jessica, depois eu conversei com ela sobre isso. E ela acredita muito que... Ela não acredita em entrevistas de emprego, assim. Ela acha que as pessoas, quando elas fazem entrevistas de emprego, elas não são elas mesmas. Elas tentam impressionar e ser outra pessoa. E pra ela, a melhor forma de conhecer as pessoas é trabalhando junto. E é assim que ela faz. Faz sentido, né? Mas assim, é engraçado que ao mesmo tempo eu fico imaginando se eles já tiveram alguém assim que também era uma pessoa assim, sei lá, completamente maluca que, sabe, assim, porque eu já escutei isso. Eu acho que se eu tivesse um estúdio eu nunca faria isso. Eu preferi, pelo menos, tipo, trocar uma ideia antes. Mas até então tem funcionado aqui, assim. O problema é que a gente tem a câmera, né? Então, se tiver alguma pessoa maluca, essa pessoa vai ter exposição, o que é pior. Mas... Você se ajuda ou se atrapalha, né? Mas por enquanto tá tudo certo. Não teve ninguém tão maluco, assim. E essa história da câmera, cara? Como é que... É porque, assim, querendo ou não, eu acho que o trabalho do Stefan e da Jessica são, em vários momentos, assim, acabam incluindo, assim, né, eles no trabalho, expondo, assim, bastante. Só que acaba que isso se estende a todo mundo do escritório, né, tanto com as fotos, né, já quase que virou uma tradição, né, de tirar fotos semi-nus ou nus, né, ou essa questão da câmera 24 horas, assim, como é que é essa questão da exposição pra você trabalhar, assim? Eu lembro que quando a gente fez... Eu só fiz uma foto pelado, assim. E foi a última, porque a Jessica falou que acabou, essa tradução não vai existir mais. Mas eu lembro que foi bem na época que a gente lançou o site. E acho que as 2 primeiras semanas que o site estava no ar e que as fotos também estavam acontecendo, pra mim foi bem foda, assim, porque eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Tipo, de ter haters super falando sobre você e tal, e fazendo 1000 interpretações de uma foto pelada. Então, chegou uma hora que eu tava meio mal, que eu falei, cara, eu não vou ler mais nenhum comentário e foda-se, assim. Mas isso foram só as 2 primeiras semanas, depois meio que passou e, tipo, hoje em dia a gente, enfim, tem uma pessoa meio sem noção ou outra, mas às vezes eu esqueço que a câmera existe, assim. Então, pra mim, eu, sei lá, foco no trabalho e é isso. No final do dia é um estúdio normal, com projetos normais, problemas normais, e a gente tem uma câmera o tempo inteiro, mas tirando isso é um estúdio normal, assim, eu acho. Mas tem uns casos bem interessantes, assim, teve esse cara que começou a seguir a gente no Twitter e ele simplesmente tweetava todas as coisas que a gente fazia o tempo inteiro. Nossa. Era um absurdo, assim. E daí teve um dia que eu tava trabalhando até às 11 da noite, o que acontece bastante. E daí a porta do estúdio abriu e tinha um cara entregando cookies pra gente, que esse cara mandou entregar. E foi, tipo, eu fiquei muito assustado. Nossa, cara, eu acho que eu ia ficar maluco, assim, Nossa, mas às vezes tem umas histórias dessas, assim. Tem um outro cara que mandou um e-mail pra mim falando que ele é da Austrália e ele tinha um estúdio lá de design e ele tinha vários funcionários, mas daí ele passou por uma crise e teve que demitir uma galera. E a forma como ele faz para não se sentir sozinho, ligando no site do estúdio todos os dias de manhã. Nossa. Porque dessa forma ele acha que ele, tipo, tá trabalhando com a gente. O que é legal, mas ao mesmo tempo é meio creepy, assim. Eu acho que é meio creepy, cara. Vocês já tiveram casos, assim, do cliente, por exemplo, ficar espiando, vendo, não sei, comentar alguma coisa, assim? Não, assim, o que já aconteceu, e acontece às vezes, é a gente trabalhar em algum projeto que é confidencial, e daí a pessoa ter que mudar de lugar, e, sei lá, a gente não expor o cliente nesse ponto, assim, mas não que eu me lembre. Não tinha pensado nisso. Mas às vezes acontece. Cada vez mais a gente tá fazendo alguns projetos que são mais corporativos, assim, e que são confidenciais, então, não sei, talvez, por enquanto não teve nenhum problema em relação a isso, talvez vai chegar um ponto que a gente vai ficar meio complicado, mas por enquanto tá rolando. E daí dentro do estúdio, você já tá lá faz um tempinho, né? Um ano e meio, 2 anos? Eu vou fazer 2 anos agora, em maio. Legal. Como é que você sente
como é que funciona normalmente? Porque eu sei que a rotatividade lá era bem grande, né, de pessoas no escritório, né? Sim, Então não é muito típico que uma pessoa fique tanto tempo no escritório, né? sim, nossa, eu tô batendo recorde aqui. É. Mas acho que tem os pontos negativos e positivos, assim. Eu acho que é muito importante você construir um time forte, assim, que trabalhe bem e tal. Mas, ao mesmo tempo, para mim, é uma experiência... É muito parecido com a fábrica nesse sentido, assim, de conhecer pessoas com skills muito diferentes e de lugares muito diferentes. E com vivências, assim, também muito diferentes. Então, a gente tem uma rotatividade muito grande, porque sempre tem interns de lugares diferentes que vêm para ficar 3 meses e tal. E agora a gente tem uma equipe que tá aqui há um tempo um pouco maior, assim. Principalmente porque, como eu falei para você, acho que a gente tá mudando um pouco o foco do trabalho do estúdio. Acho que isso é bem visível se você olhar o portfólio um tempo atrás e olhar o portfólio atual. Agora a gente está trabalhando para alguns clientes que são muito mais corporativos, que os desafios são muito maiores, assim. Acho que antes o estúdio ele era muito mais famoso por uns projetos que são mais culturais, que são mais artísticos. Agora a gente está fazendo algumas coisas que são mais comerciais e que é legal. Acho que eu sempre acredito que é legal ter um balanço entre essas duas coisas, assim. E por esse motivo eu acredito que os desafios são diferentes agora e que é importante a gente construir esse time que é um pouco mais entrosado, assim, mais... É o que eu falei, assim, é muito a dinâmica, muita forma como o estúdio funciona. E, por um lado, para mim, é uma experiência interessante trabalhar com pessoas diferentes e aprender também com pessoas diferentes, com skills diferentes. E a dinâmica do escritório, assim mesmo, o Stefan ainda está bastante envolvido com os projetos. Como é que funciona essa parte da dinâmica mesmo entre a Jessica, o Stefan e os funcionários? O Stefan, ele em outubro ou setembro, acho que ele saiu para o sabático dele. Então, atualmente ele está fora do estúdio. Os trabalhos acabam ficando na direção criativa muito mais da Jessica. Mas tem um projeto que ele está tocando o tempo inteiro, que é a nova exposição dele, que é sobre beleza. Da mesma forma que ele fez no sabático anterior, ele fez um estudo sobre a felicidade, que daí depois gerou um filme e gerou uma exposição sobre o mesmo tema, o tema atual. Na verdade, é o tema da palestra atual dele, é beleza. E ele está trabalhando muito nisso, assim, que é um dos projetos que eu tô tocando hoje em dia, assim, que é a exposição provavelmente vai acontecer no ano que vem só, mas a gente já tá organizando o material para essa exposição. Eu gostaria que ele estivesse mais presente nos trabalhos comerciais, assim, do dia a dia, porque eu lembro que logo quando eu entrei, que ele participava mais, os feedbacks dele eram sempre muito pontuais, assim, muito válidos, mas... Enfim, ele tá no sabático. E eu lembro que ele tinha até uma prática, assim, de receber, por exemplo, pessoas no escritório para até meio que avaliar o portfólio de pessoas, ou só pessoas que queriam conversar com ele para, sei lá, pegar um tipo de feedback em relação ao trabalho que elas estavam desenvolvendo, assim, isso é o tipo de coisa que ainda acontece, ou isso é uma coisa que parou de acontecer? Enquanto ele tava aqui, ele sempre fazia isso. Acho que tinha uma vez por mês que as pessoas mandavam um e-mail e daí tinha uma oportunidade de conversar com o Stefan e daí ele, enfim, avaliava o portfólio. Agora, como ele tá no sabático, eu vi que ele tá fazendo bastante isso pelo Instagram. As pessoas podem mandar um projeto e ele avalia. Foi a forma como ele encontrou para continuar essa rotina de avaliar os projetos das pessoas através do Instagram. E a Jessica, acho que ela encontrou um jeito diferente de fazer isso, que é através de um projeto que ela tá tocando, que é o Ladies Wine and Design, que ela faz jantares na casa dela e só com mulheres, assim, que é muito mais para focar nas mulheres no mercado de design, criativo e tal. Legal. Que é um projeto que ela iniciou aqui em Nova York, mas que ela abriu o projeto como uma plataforma que as pessoas conseguem criar os seus próprios grupos nas suas cidades. Então é bem massa, assim, porque hoje em dia já tem dezenas de cidades no mundo inteiro com grupos de mulheres fazendo encontros e tal. E ela quer potencializar ainda mais esse projeto, fazendo outras iniciativas, conferências e tal. Então, essa foi a forma como ela encontrou para seguir essa ideia do Stefan de sempre também abrir o estúdio para designers novos e tal. Legal. E o seu futuro, assim, como é que você enxerga o que você pretende fazer? Você pretende ainda continuar trabalhando em estúdios, assim, ou você pensa em abrir uma coisa própria? O que você está pensando pro seu futuro? Cara, eu não sei muito bem, mas
Mas eu costumava saber, assim, há um tempo atrás. Hoje em dia eu não sei muito mais. Mas eu acho que trabalhar aqui no estúdio, no Stefan, é muito válido para mim, por enquanto, porque eu acho que tenho a oportunidade de trabalhar em projetos de design que eu me identifico bastante. Mas, por um outro lado, eu vejo que os projetos aqui, quando os clientes chamam a Jessica ou o Stefan para trabalhar, eles esperam muito que o resultado final e tenha a cara e a identidade deles, assim, né? Que, para mim, é um exercício interessante de tentar enxergar design através do olhar da Jessica e do Stefan. Mas acho que vai chegar um ponto, né, acho que cada vez está se aproximando mais desse ponto que eu também quero fazer as minhas coisas e ter uma direção mais minha e tal. Vamos conversar agora sobre alguns trabalhos que você fez. Me interessa bastante um projeto que você fez com o estúdio Arnold, que é o projeto do Centro. Eu queria que você contasse um pouco mais para os ouvintes e falar como é que essa ideia surgiu, assim, desse registro, né, de diferentes projetos e coisas que estavam acontecendo no centro de São Paulo e esse resgate do centro também. Então, acho que o centro... Eu lembro que o dia que a gente teve a ideia de fazer esse projeto foi um dia que a gente estava conversando sobre o fato do estúdio ser no centro de São Paulo. A gente começou a meio que numerar as outras coisas que tinham no centro de São Paulo. E daí a gente viu que tinham várias iniciativas legais acontecendo e a gente conhecia alguns desses lugares, mas que não tinha nenhuma plataforma, assim, não tinha nenhum lugar onde toda a informação se encontrava. E daí a ideia do centro nasceu muito como, primeiro, ser um guia, meio que um guia de todos esses lugares, mas sem um lado mais jornalístico, assim, sem um lado mais editorial, contando sobre esses lugares em si, mas muito mais como um guia informativo. Uhum. Só que daí o projeto ele foi mudando no decorrer do tempo. Assim. A gente chamou o Luiz Romero, que foi o jornalista, que foi a pessoa que foi em todos esses lugares que a gente mapeou e entrevistou todo mundo. E a partir do momento que a gente acabou entrevistando todo mundo, a gente viu que eles estavam conversando sobre muitas outras questões que envolvem o centro de São Paulo, como gentrificação, como as outras iniciativas criativas, política, enfim. E daí isso é a coisa que eu mais gosto do projeto em si, que ele acabou ficando muito mais robusto e tendo esse lado mais editorial, que de algum jeito também se relaciona bastante com o que eu estava fazendo antes na Colors, mas que e também junta todos esses lugares. E daí o centro ele nasceu como um site, centro.cx, onde a gente mapeou todas essas iniciativas criativas diferentes do centro de São Paulo. É engraçado ver que hoje em dia está super desatualizado, porque vários outros lugares surgiram. Mas além do site em si, a gente acabou fazendo outras coisas. Assim. A gente fez uma pequena publicação que serve como um guia mesmo desses lugares. A gente fez alguns posters de divulgação. A gente acabou fazendo uma matéria para uma outra revista falando um pouco sobre esses lugares. Então, eu acho bem interessante porque é um tema que nasceu como um site, mas que acabou depois se traduzindo em outras formas, assim. E é um projeto que eu me orgulho bastante porque eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os processos do projeto, desde a execução até ir lá e documentar as entrevistas e fotografar as tipografias para a identidade visual. Então, é um projeto que eu me orgulho muito. E foi muito numa época em que o que eu estava fazendo era só publicidade, assim. Então, para mim, foi quase como um respiro, para eu entender também o quanto é importante focar em projetos pessoais, como uma forma de eu produzir algo para mim, assim, eu acho muito importante. Então, eu gosto bastante desse projeto por esses motivos. Isso foi antes ou depois de você ir para Itália? Foi depois, foi um pouco antes de eu vir aqui para Nova York. Foi um projeto bem demorado, assim, que a gente começou em 2014 e a gente terminou em 2016. Mas é interessante também você ver como um projeto vai mudando e como ele vai se construindo e criando outros layers durante o processo de trabalho, assim. Então, é interessante por conta disso também. E você acha que o fato de você já ter trabalhado na Colors e de uma certa forma ter tido um processo também mais de pesquisa, quase mais jornalístico, te ajudou assim a trabalhar nesse projeto de sempre? Muito, total. A
Colors era muito isso, assim, era tipo design, mas utilizando o design como uma ferramenta para contar uma história de um jeito diferente. E o Centro também é isso. O design, na verdade, o site é só a plataforma que a gente encontrou, mas o objetivo era muito mais contar uma história. E além disso, o Luiz, que foi o jornalista responsável por escrever todo o material do Centro, eu acabei trabalhando com ele na Colors também. Então, tem essa relação de trabalho também, que se desenvolveu tanto na Colors quanto nesse projeto. Ah, legal. Mas ele estava lá na Itália também ou você contactou ele em São Paulo? Ele voltou um pouco depois que eu voltei para São Paulo. E também eu acho que ele estava naquele momento pós-fábrica de... Tipo, voltei para São Paulo, mas eu ainda quero produzir coisas parecidas. Então, a gente tinha junto essa frustração. E eu conheci ele lá. Ele é de Santo André, muito perto da onde eu sou, de São Paulo. Mas eu conheci ele só na Itália. E a gente acabou fazendo esse projeto juntos em São Paulo. E daí, conversando um pouco também sobre Colors, você comentou que você fazia toda essa parte assim das capas e tudo, mas eu sei que, por exemplo, na edição de jornalismo você chegou a fazer também vídeos, né, outras coisas que você tinha comentado também, né, essa parte mais online da revista também, né? Nessa edição de jornalismo foi bem interessante, porque... Como eu comentei, antes de chegar numa solução final, a gente passava por milhares de opções de capa. E para essa capa sobre jornalismo não foi diferente. A gente, até chegar na ideia de, tipo, queremos fazer uma máquina de notícias, a gente passou por muitas outras ideias. Mas se você lê o conteúdo da revista, que é o backstage do jornalismo, você vê que essa máquina faz muito sentido, porque o que a gente conta na revista é como uma notícia ela muda de acordo com as mídias que ela vai passando. Ela nasce de um jeito e daí nasce como uma mensagem de texto no celular e depois até passar para um tweet e depois virar uma notícia num site e depois ir para a televisão e daí no dia seguinte ir para o jornal, a notícia vai mudando muito nesse processo inteiro. E a gente achou que esse conceito de máquina de notícias, que é meio que um triturador de notícias, né? A notícia inicial é totalmente diferente da notícia final, era um conceito muito forte. E daí o que a gente fez foi, a gente criou uma versão para capa, que ficou muito realista, mas na verdade é uma versão em 3D inteira. E daí a gente teve a oportunidade de fazer o lançamento dessa revista em um festival lá na Itália, de jornalismo. E daí para o festival a gente decidiu fazer uma instalação com o mesmo conceito da capa, que daí na instalação você conseguia mandar um tweet para a máquina e daí a máquina lia a sua notícia e no final imprimia uma coisa completamente diferente, porque tinha muitos ruídos. Então, isso eu achei muito interessante, essa ideia de adaptar uma ideia que é uma capa, mas que pode ser uma instalação e uma exposição também. Isso, na verdade, é o que eu mais gosto de fazer, pensar em ideias que são fortes o suficiente para serem traduzidas de diversas formas. Muito legal mesmo. E eu queria também conversar sobre o trabalho que você fez. Eu acho que foi um dos primeiros trabalhos que eu vi que você estava envolvido aí, trabalhando já aqui em Nova York, que foi todo o rebranding do App Fizz. E queria que você contasse, é um trabalho muito grande, né? Assim, desde teve marca, embalagem, campanha, né? Foi um projeto bem extenso, né? Sim. Foi praticamente um ano, meu primeiro ano trabalhando nesse projeto. Eu lembro que eu fui briefado nesse projeto no meu segundo dia de trabalho e eu fiquei praticamente um ano trabalhando nele. E foi um projeto que em alguns momentos foi muito difícil porque, para quem não conhece, esse App Fizz é de uma marca da Parley Agro, que é uma das maiores, a maior marca de bebida da Índia. É como se fosse a Coca-Cola lá na Índia. E aqui no Sagmeister em Walsh, a gente está refazendo a identidade visual de todas as bebidas deles. E o App Fizz é uma das maiores marcas. E é na Índia, que é um lugar que eu nunca fui e eu não conheço. Então, tinha primeiro essa dificuldade de fazer um trabalho para um lugar e um contexto que não era nem um pouco familiar comigo. E também muitas diferenças culturais, assim, que a gente foi descobrindo com o tempo. No começo, a gente ia por um caminho que era muito mais, vamos dizer, disruptivo. Se você fosse lançar um produto aqui nos Estados Unidos ou até mesmo no Brasil. Mas no final a gente acabou indo para um caminho que é muito mais simples e muito mais impactante e fácil de entender a mensagem, que é algo que faz muito sentido para eles, assim, que a Índia tem a comunicação visual lá
tem muitos ruídos, assim, é muito intensa, são muitas cores, e a ideia de focar numa paleta que é muito simples, né, no vermelho, no preto e no branco, e de criar uma linguagem que ela é muito forte e muito fácil de ser assimilada, é justamente, faz muito sentido justamente se você for analisar esse contexto. Então, foi meio que esse o motivo pelo qual a gente acabou indo para esse caminho criativo, assim, de tentar criar uma linguagem também que conseguisse ser desdobrada de formas muito diferentes. Em termos da embalagem em si, eles não quiseram mudar. A gente fez também, outra exposição que eu gostaria de fazer de todas as embalagens do AppFizz que eu fiz, que não foram aprovadas, que tinham outras versões que eram, em termos de design gráfico, eu acho que são caminhos muito mais interessantes, mas eles optaram por simplificar muito a embalagem original deles, tirando toda a informação que era desnecessária e deixando só a informação necessária, e focar muito mais nessa linguagem visual gráfica que auxilia e ajuda a embalagem em si. Então, quando você pensa em AppFizz, você não pensa necessariamente na garrafa, mas você pensa muito mais nessa linguagem gráfica que envolve a marca. E pra mim é muito louco, assim, porque lá na Índia, aparentemente, essa coisa, publicidade, essa coisa de envelopar trens, é uma coisa que não tem tantas regulamentações como existem aqui no Brasil. Enfim, São Paulo é um exemplo de cidade que é muito difícil você ter publicidade na rua. Mas lá na Índia não existem tantas regulamentações. Então, teve um dia que o cliente me mandou um trem gigante, um vídeo de um trem que é inteiramente envelopado por um design que eu fiz. Assim. Então, pra mim, isso foi muito louco. Provavelmente foi a peça de design maior que eu já fiz na minha vida. E é muito louco saber que uma cultura que eu passei a ter uma relação, mas eu não tenho nenhum tipo de vínculo, de alguma forma está sendo impactado por algo que eu criei. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes assim, do nosso trabalho, de como a gente consegue, de algum jeito, interferir na vida das pessoas. É uma coisa que eu acho curioso, assim, é que às vezes trabalhando em Nova York a gente perde um pouco a ideia do alcance, assim, das coisas. E até, assim, a gente acaba perdendo essa referência, assim, né? Sim. Não, e eu acho que a gente, como designer, assim, a gente tenta, pelo menos sempre que eu vou fazer, sei lá, um mock-up de algum billboard, alguma coisa assim, a gente sempre acaba, pelo menos aqui em Nova York, assim, eu sempre acabo utilizando uma parede do Brooklyn, assim, que é meio o lugar onde o pôster vai ficar mais bonito. Mas daí, quando você pensa na Índia, você vê que, cara, o contexto de onde o seu projeto é exposto é totalmente diferente daquilo que você imaginou, assim. E isso é muito louco. E também é um exercício. Para mim, ainda é um exercício. Eu tirar um pouco essa ideia de mock-up, do pôster perfeito na parede, de tijolo, e tentar imaginar meu trabalho na vida real. Assim. E você pensar que, putz, se tiver num lugar que tem milhões de pôsteres do lado, e milhões de cores, e milhões de informações, o meu desafio de chamar a atenção é muito maior. Então, acho que o AppFizz, se você entrar na página do projeto, você se assusta até, porque é muito uma porrada na cara, assim, do tanto de informação e o tanto de contraste e de como o projeto, assim, é muito intenso. Mas quando você analisa o contexto dele, eu acho que faz muito sentido. Eu já tive alguns clientes também, tipo uma marca da China, assim, que te força também a criar sem ter esse background, assim, cultural do lugar, né? Então, é engraçado, assim, a gente com background do Brasil, trabalhando para uma empresa nos Estados Unidos, para um mercado, ainda no terceiro mercado, assim, né? É uma confusão, uma salada Sim, cultural, assim, mas que no final das contas acaba funcionando. Não, muito. E eu acho que volta muito para aquilo que eu tava falando, de como a gente tem que estar muito sensível em relação às coisas que a gente produz, porque de alguma forma todo design acaba sendo político e acaba talvez passando uma mensagem que é maior do que aquela que você imaginou. Tem um livro que eu li no ano passado que eu sempre indico para todo mundo, que fala um pouco sobre isso, que é o The Politics of Design, que justamente cita exemplos assim de como uma cor em algum país representa algo que você não faz a mínima ideia, mas que pode representar algo diferente, ou de como, por exemplo, se você for analisar, sei lá, tipografias africanas, se você for ver aquela linguagem tribal, que é o que vem na nossa cabeça de primeira, na verdade aquilo não faz nenhum sentido se você for olhar na África
época mesmo, assim. A forma como eles usavam tipografia antes do Avatar usar aquela tipografia africana inspirada no papyrus, assim. Então, é um livro bem interessante, assim, porque justamente fala muito da nossa função como design nos dias de hoje, mas utiliza muitos exemplos globais e culturais que são bem relevantes, principalmente para as pessoas que trabalham com essas marcas que são globais e têm um alcance maior. Então é um livro que eu indico para todo mundo. É engraçado que você tinha postado, acho que esse livro no Instagram, quando você comprou ele, e eu me interessei pelo assunto e comprei ele também, sabe? E é um livro, assim, que eu achei, assim, fantástico, justamente por essa, não sei, assim, às vezes até um tapa na cara, assim, em relação a coisas que a gente deve prestar atenção também na hora de trabalhar, né? Ele tem, na verdade, uma frase que é mais ou menos o que você estava falando, assim, que eu gosto muito, né? Que ele fala que todo design serve ou subverte o status quo, né? Uhum. Então, de uma certa forma, assim, todo design é político, né? Assim, e você pode continuar ecoando alguns problemas que a gente tem hoje em dia, né? Ou você pode tentar mudar isso, assim, né? Então, acho que é um livro muito, muito legal mesmo. Não, total. E até aproveitando isso, tem um trabalho que você fez recentemente que eu acho que toca nesse assunto, que é a capa que você trabalhou para New York Magazine, que fala, né, sobre a marcha das mulheres e eu queria que você comentasse um pouco como é que foi esse trabalho, assim, como é que foi desde o briefing, assim, até também a repercussão desse trabalho, assim, como é que foi isso? Não, total. Acho que, sei lá, pra mim é incrível pensar que eu trabalhei num projeto que tem um alcance tão grande. E até fiz uma piada, assim, que provavelmente o Trump viu essa capa. Que é muito louco você pensar que você fez um trabalho que foi, de algum jeito, impactado pelo Donald Trump, que odeia o New York Times. E, na verdade, o trabalho... A Gayle, que é a diretora de design do New York Times, chamou o estúdio para trabalhar nessa capa. Provavelmente, eu acho que muito por causa da Jessica e por causa das coisas que a Jessica tem feito, principalmente nesse tema. E a gente também já tinha feito alguns trabalhos para o New York Times antes, mas essa vez foi a primeira vez que eu me envolvi. Quando eles nos chamaram, eles já tinham a ideia de fazer o tricô, porque é muito focado nos chapeuzinhos, nas touquinhas dos puss hats, que meio que viram um ícone dessa revolução feminista e tal. Uhum. Então eles já tinham muito essa ideia na cabeça, mas eles também estavam muito abertos a outras ideias e tal. E o nosso primeiro exercício foi pensar em outras ideias. A gente mandou também milhares de ideias que também acredito que tinham bastante potencial e tal. Mas desde o começo eu gostei muito da ideia que eles sugeriram, assim, que também é um exercício pra gente como designer criativo, de que às vezes a gente sempre quer que a nossa ideia seja a ideia escolhida, mas pra mim foi tipo, a ideia já era aquela e como eu faço pra, de alguma forma, representar aquela ideia da melhor forma possível. E no final, todo mundo chegou numa conclusão que aquela ideia em si, com aquela tipografia, era a ideia mais forte e era a ideia que conseguiria tornar a capa mais icônica. E deu muito certo, porque a gente acabou encontrando essa menina que foi a responsável por fazer o tricô, que ela, além de fazer tricô, ela também é set designer, então ela tinha muito essa sensibilidade de muito mais do que fazer o tricô, de destruir o tricô, que pra gente, a gente ficou um dia inteiro junto, assim, destruindo lã por lã, eu acho que foi muito mais difícil destruir do que fazer. E é isso, assim, pra mim é um trabalho completamente diferente do que eu costumo fazer no meu dia a dia, porque é uma capa que tem esse timing que é muito importante, que precisa ficar pronto logo, e que foi um projeto que no total durou uma semana e teve aprovações muito rápidas, mas que o processo em si foi muito smooth, assim, foi muito tranquilo. Principalmente porque tava todo mundo querendo fazer uma coisa muito legal. E eu acho que o mais legal de tudo é você ver tantas pessoas postando e retweetando a capa e utilizando a capa por um tema que para mim é do meu interesse e que enfim, acho que faz sentido no mundo hoje em dia. Então, são iniciativas como essa que me fazem querer continuar fazendo design e fazer projetos parecidos com esse. Legal, cara. Muito legal mesmo. E até, assim, num tema também não muito distante desse, eu sei que você trabalhou na campanha recente, na coleção nova da Melissa, né?
no Melissa Fly Girl, né? E eu acho que a Melissa tá trazendo também várias dessas discussões também pra coleção dela, né? Então, como é que foi esse projeto? Eu sei que você já tinha trabalhado também pra Melissa, né? Foi uma continuação de um trabalho que você estava fazendo pra eles? Sim, o motivo pelo qual a Melissa me chamou para fazer a coleção deles foi porque eu já tinha feito, uns meses atrás, um outro projeto, que era um projeto muito menor e focado na cena criativa de São Paulo e tal, que é um projeto chamado Meio Fio. E daí eles gostaram bastante do resultado desse projeto, e daí me chamaram para fazer a identidade da coleção nova deles, que chama Fly Girl, que eu fiz junto com outro designer aqui de Nova York, que é o Léo Porto. E a Melissa, ela sempre foi uma marca que falou, que de alguma forma foi uma marca feminista, que teve ideias feministas e tal, mas nunca foi uma marca que falou isso de uma forma tão aberta. E como, enfim, feminismo é cada vez mais relevante, e isso é muito bom, eles resolveram fazer uma coleção focada nesse tópico. Eu tava brincando, assim, que provavelmente meu próximo portfólio vai ser o portfólio do designer feminista, assim, porque todos os trabalhos que eu tô fazendo são, de alguma forma, nesse tema. E para mim tá sendo muito louco ver o resultado desse projeto, porque provavelmente acho que a Melissa... É difícil você pensar em marcas como a Melissa, assim, que tem uma legião de fãs tão loucos, assim. São milhares de posts no Instagram, tipo, todos os dias sobre essa coleção e que de alguma forma mostram o design que a gente fez. E é muito interessante para mim participar de um projeto que tem um alcance tão grande como esse. E também acho que foi até então acho que é o maior projeto que eu fiz, assim, que teve uma direção criativa muito minha, assim, e do Léo, nesse sentido, desde o começo, na escolha de fontes até na direção, no guide de fotografia. A gente ficou muito, muito feliz com o resultado final, assim, que o fotógrafo e os profissionais que trabalharam, tanto a stylist quanto maquiagem, a equipe inteira do projeto é muito talentosa, então isso colaborou muito para o resultado final. Foi um projeto que foi interessante, assim, para a gente fazer, porque foi um projeto que a gente começou a fazer através... O logo não foi necessariamente o primeiro elemento gráfico que a gente criou para essa coleção. A gente começou muito através da tipografia, porque a gente começou a pesquisar muito contra a cultura e essa estética mais de punk e feminista, mas eles queriam falar de feminismo de uma forma que fosse sutil e de uma forma que fosse... a coleção inteira, a ideia da coleção é: você pode ser quem você quiser ser, você pode ser super feminina, você pode ser sem gênero, ou você pode ser estranha ou diferente, e mesmo assim você pode ser feminista, porque feminista é muito mais ser quem você é e lutar pelos seus direitos, enfim, direitos iguais. E a forma como a gente utilizou para fazer no design da coleção foi tentar trazer esse impacto na tipografia, que é super forte e super expressiva, mas contrastar isso com cores que são super sutis e combinações que são bem não óbvias, assim, de cores que normalmente não se combinam, mas que no final acabaram combinando bastante para aquilo que a gente queria fazer. Então, eu fico muito feliz, assim, de poder ter feito esse trabalho, principalmente porque, sei lá, diferente da capa do New York Times, que é uma capa e aquela revista e o projeto é aquilo. A Melissa, a gente criou um guide visual super complexo, com várias regras, mas que acabaram sendo... Esse guide acabou sendo traduzido para muitas aplicações diferentes. Assim, hoje, a gente acabou de ver umas fotos da Galeria Melissa, que é a principal loja lá de São Paulo, que eles enveloparam a galeria inteira e tá incrível. E a gente viu que eles fizeram pro lançamento da coleção aplicações muito inusitadas, então... É bem gratificante ver esse trabalho na rua. Então, eu vi que você tinha começado um projeto com o Léo Porto também, que é o Bond.
vocês começaram com o Instagram, mas agora também tem um evento, né? Você pode falar mais sobre isso? Então, na verdade, o Instagram, a gente começou porque a gente já estava planejando o evento antes. E daí a gente começou o Instagram, que é bond.br, para primeiro criar uma audiência já para a conferência. E acabou servindo meio como pesquisa, assim, pra gente. Até para descobrir coisas sobre design brasileiro que a gente não conhecia antes e tal. E deu super certo, assim, acho que em poucos meses o Instagram... Na verdade, o Instagram acho que serviu como... Tipo, motivou muito a gente a fazer a conferência em si. Acho que depois que a gente começou a conta, meio que o Bond virou um assunto diário, assim, pra gente. E alguns poucos meses depois, a gente lançou o site da conferência e anunciou oficialmente que vai acontecer. Pra quem não sabe, o Bond vai ser a primeira conferência de design brasileiro em Nova York. É uma ideia que o Léo já tinha há muito tempo atrás, que a gente, assim que a gente se conheceu, a gente começou a conversar um pouco sobre isso, a gente começou a catalogar os designers brasileiros tanto em Nova York quanto em outros lugares do mundo, e foi uma ideia que foi crescendo, que aos poucos, enfim, com outras pessoas que foram se juntando da gente também no meio do caminho, foi criando forma. E agora a gente tá faltando menos de um mês para a conferência, então a gente tá naquele momento, assim, super decisivo. Eu nunca tinha organizado nenhum evento na minha vida, assim, e ainda bem que a gente tem um time de produção que tá ajudando super para todas as coisas que eu realmente não faço a mínima ideia de como fazer. Mas para mim tá sendo um aprendizado incrível, assim, não só... Muito menos, não em relação a design, mas toda a outra parte, assim, de organizar um evento, de conseguir patrocínio. Eu nunca mandei tanto e-mail na minha vida, assim, então tá sendo uma experiência bem louca, assim. E tá sendo muito legal, porque eu já conheci um monte de gente que eu não teria conhecido. E a gente está tentando sair dessa bolha, assim, de design brasileiro, que são as referências que a gente sempre conhece, e procurar outros nomes. E, enfim, tá sendo um processo bem interessante. Putz, e é isso, assim, a gente está super empolgado com os palestrantes que vão falar. Só para dar um overview, assim, dos palestrantes. A gente tem a Marina Wheeler, que é uma das sócias da Pentagram de Londres. Uhum. Tem o Jonathan de Andrade, que é um artista brasileiro que o trabalho dele se relaciona muito com design, assim. E é um cara que, enfim, tá num momento super legal da carreira dele. E o trabalho dele é muito brasileiro. É difícil explicar por que é brasileiro, mas todo mundo que olha consegue enxergar uma brasilidade muito grande, assim. Então a gente tá super empolgado com a palestra dele também. A gente tá tentando ser bem diverso, assim, na escolha dos palestrantes. Por exemplo, tem a Bárbara do Mesa e Cadeira, que ela não é designer, ela é jornalista, mas ela tem essa empresa que é a Mesa e Cadeira, que o processo em si é um processo de design, né, que é uma empresa que o objetivo da mesa é solucionar problemas tanto para outras marcas quanto para outras pessoas num curto espaço de tempo, e chama as melhores pessoas do mundo para um determinado briefing, para um determinado desafio. Então ela lida com design diariamente, mas ela não faz design. Então pra gente isso é muito interessante também. Tem a Nina Paim, que ela é uma designer brasileira, mas que ela mora na Suíça e hoje em dia ela faz um trabalho muito mais de pesquisa de design, um trabalho muito mais de educação e design do que fazer design mesmo. Daí tem o Pedro, que é um designer brasileiro, mas que morou no Brasil 6 meses da vida dele. Todo o resto ele morou, enfim, em vários outros países, Estados Unidos, Suíça, México. E agora ele está fazendo uma world trip, então a gente vai trazer ele de volta para Nova York para falar. Enfim, a gente tá tentando ser bem diverso em relação aos palestrantes. Obviamente, eu e o Léo, a gente é designer gráfico. Então esse é o campo que a gente entende melhor. E inicialmente a conferência seria muito mais focada em design gráfico, mas depois de um tempo a gente foi abrindo um pouco para outros assuntos, assim. Então a gente está bem feliz com o line-up final e bem empolgado e bem nervoso também, porque, enfim, tem 1000 coisas que vão acontecer. Além disso, a gente vai ter uma exposição também do Rick Duarte, que é um fotógrafo que, enfim... Ele é de Minas, mas ele mora em São Paulo, ele tem um trabalho super bonito e super documental. Ele acabou de abrir uma exposição em São Paulo e ele vai trazer essa exposição e alguns outros trabalhos da carreira dele para o Bond.
Enfim, tem várias coisas acontecendo, assim. A gente vai ter também uma lojinha, assim, com publicações brasileiras de designers e artistas diferentes, que quem tá fazendo a curadoria é outro designer, que é o Gabriel Finotti. Então a gente tá tentando... tá sendo muito legal, assim, porque a gente tá tentando colaborar com as pessoas que a gente mais gosta do trabalho, assim. Só para terminar, uma outra coisa muito legal que a gente está fazendo também, a gente chamou alguns motion designers, diretores, que a gente curte muito o trabalho, para produzir vinhetas que vão estar lá tanto no espaço durante a conferência, antes das palestras começarem, nos coffee breaks, mas também a gente vai utilizar esses vídeos para promover o evento e o conteúdo tá ficando muito foda, assim. Eu acabei de receber o vídeo do Antônio Vicentini, assim, que é um animador / ilustrador que eu curto muito o trabalho. E tá muito foda, eu gostei muito do resultado. Assim. Então essa é a parte mais legal. Assim. A parte chata é toda a parte burocrática de conseguir grana, de buscar hotel. Essa é a parte que eu não gosto de fazer, eu descobri isso. Mas a parte mais legal é quando você começa a ver o trabalho de outras pessoas e, enfim, é uma oportunidade também para colaborar com mais gente e para conectar com mais gente também. Acho que até mesmo com você, assim, depois que surgiu o Bond, é meio um assunto, assim, que a gente tem em comum. Então, eu acho que essa é a melhor parte de fazer uma conferência. Agora eu tô naquele momento que, putz, não sei o que vai acontecer, mas as energias são muito positivas. Vai ser demais, cara. Acho que tá todo mundo que eu converso tá bem empolgado com o evento, assim. Até mesmo no Instagram, assim, eu acho que tem uma coisa muito legal em ficar buscando e reconhecendo mesmo, né, os designers brasileiros. Acho que, assim, falta muito esse tipo de espaço, assim, né, da gente conseguir olhar para pessoas novas que estão fazendo um trabalho legal e dividir isso, né. Eu acho que, assim, é muito legal. Então, o evento vai acontecer que dia mesmo? Dia 22 de julho. Dia 22 de julho, e o site é bond.nyc, né? Bond.nyc. Instagram é bond.br, mas, putz, é isso, a gente tá muito feliz. Acho que, na verdade, também é uma oportunidade pra gente, assim, começar As pessoas vivem perguntando se vai ter uma segunda edição, se não vai ter, enfim. E pra gente, a gente não, obviamente que a gente ainda não sabe, né, se vai ter uma segunda edição ou não, acho que é muito cedo para prever, mas com certeza eu sinto que a gente já criou uma comunidade muito legal, assim, em torno desse primeiro evento, que com certeza a gente vai manter para criar outras coisas, assim, então isso é o que me deixa mais feliz. Felipe, eu te agradeço demais, cara, ter tomado esse tempo para ter contado sua história, falado sobre seus projetos. Valeu mesmo. Acho que foi muito, muito interessante, muito legal que você contou pra gente e só tenho que te agradecer, cara. Valeu mesmo. Valeu. E, cara, demais. Eu acho muito legal o projeto e boa sorte.